Uma viagem no tempo em companhia do Álvaro Garneiro. Ele está no Líbano em busca de uma herança deixada por antigas civilizações. Uma das surpresas foi encontrar uma cidade que tem forte ligação com o Brasil. Sarcófagos de mais de 3.000 anos. Múmias bem preservadas. E ruínas de algumas das civilizações mais importantes da história. As imagens que vocês vão ver agora são de uma cidade que vem sendo habitada ininterruptamente há mais de 7.000 anos. Hoje, ela é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Por quê? Porque mais de 20 civilizações passaram por aqui. Álvaro Garneiro está em Dibeio, cidade litorânea do Líbano. Quer dizer, Dibeio é o nome atual em árabe. Mas a cidade é mais conhecida pelo nome histórico de Biblos, que vem da palavra grega para livro. A mesma palavra que deu origem ao termo Bíblia. A cidade ganhou este nome porque entre os anos 3000 e 539 a.C., ali foi um importante ponto de comércio de papiro, o papel daquela época. A primeira escrita em papel saiu daqui de Biblos e o nosso alfabeto fonético também foi criado aqui. O povo fenício que habitava a região era bom em navegar e fazer negócio. Os fenícios precisavam de agilidade para registrar as transações comerciais. Assim, criaram um alfabeto compacto com 22 letras. Bem mais simples que os hieróglifos egípcios daquela época. Daqui a pouco vamos entender como o homem passou a ler e escrever da maneira como fazemos hoje. Primeiro vamos falar sobre as escavações de Biblos, que registram no mesmo espaço várias épocas diferentes. Os alicerces de pedras são vestígios da cidade fenícia. Depois, Biblos foi conquistada pelos romanos, que deixaram ali colunas e um anfiteatro. Já o castelo foi construído no século XII pelos exércitos cristãos que invadiram essa região para chegar até a cidade de Jerusalém, hoje no Estado de Israel. Álvaro Garneiro quer saber mais sobre a criação do nosso alfabeto. Para isso, é preciso deixar Biblos e seguir viagem rumo ao sul. No caminho, uma paradinha num lugar importante para o Brasil. Essa cidade aqui, nesse vale aqui atrás, ela se chama Zarle. É a capital do Vale do Bekaa. Muita gente que está assistindo agora com ascendência libanesa pode ter um momento de emoção, porque é daqui que saíram os primeiros imigrantes libaneses para o Brasil. Zarle é famosa pela produção de bons vinhos que o Álvaro já provou. E também do arak, uma bebida destilada de uva com infusão de anis. A próxima parada é na cidade de Beit Edin. Ali fica um palácio construído no final do século XVIII, quando o Líbano estava sob o domínio do Império Turco. Ele foi inspirado nos contos árabes das Mil e Uma Noites. O historiador Roberto Catlab, brasileiro que mora no Líbano há 30 anos, acompanha o Álvaro na visita. Geralmente, em todos os palácios, eles têm uma ala que é, antes de entrar no palácio, seria uma hospedaria. Então tem a hospedaria em cima, aqui embaixo seria o estábulo. Então os cavalos ficavam aqui e em cima era uma hotelaria. O palácio foi todo construído por artesãos. Italianos cuidaram do mármore. Libaneses dos mosaicos e pedras. E sírios da madeira esculpida em alto relevo. O que era essa sala aqui? Esse aqui é o salão de recepção para as autoridades estrangeiras que vinham visitar o príncipe.
E geralmente tinha alguns estrangeiros, alguma autoridade que queria falar algum segredo de relação entre os países, aí eles chamavam esse daqui para entrar nessa sala. Na chamada Sala do Segredo, o que era dito podia ser fatal. Aqui onde está a câmera que vocês estão vendo, tinha um sofá, sentava aqui, e aqui o príncipe decidia se ia para a guerra, se não ia. Hoje o palácio virou um museu e também a residência de verão do presidente libanês. Todos os anos também é realizado ali um dos mais importantes festivais de música do Oriente Médio. Até o brasileiro Gilberto Gil já se apresentou por lá. O destino final de Álvaro Garneiro é a capital libanesa, Beirute. É lá que fica um dos prédios mais importantes do país, onde está também a matriz da criação do nosso alfabeto. Vocês hoje vão conhecer o Museu Nacional de Beirute. São mais de 1.300 peças que ajudam a recontar não apenas a história do Líbano, mas de toda a humanidade. Mosaicos, esculturas, joias, maquetes e cerâmicas de diferentes épocas desde a pré-história. Tem também sarcófagos milenares. Essas urnas funerárias usadas por reis e nobres na antiguidade. Roberto Catlab também acompanha o Álvaro nessa visita. Levado para a sala principal do museu. Ele leva nosso viajante para conhecer os chamados corpos nos vasos, que datam de 4.000 anos antes de Cristo. Eles foram encontrados em Biblos, a cidade histórica que o Álvaro conheceu mais cedo. Na antiguidade, eles faziam esses jarros para enterrar as pessoas. E aí ele era enterrado em forma de feto. É como se ele fosse colocado novamente no útero, então no útero do mundo, para ter um renascimento no futuro. O museu também abriga as paredes de uma tumba do século II encontrada no sul do Líbano com as pinturas originais. Veja que elas são intactas, né? A cor bem nítida. Mas o que mais impressiona são as múmias descobertas na década de 80 no Vale do Qadisha, que o Álvaro conheceu semanas atrás. Se você notar aqui, você tem até a unha do pé. São pessoas que viveram isoladas ali há 800 anos. Enterradas em cavernas, sofreram um processo natural de mumificação. O Álvaro ainda conheceu a maior coleção do mundo de sarcófagos antropóides, ou seja, em forma de homem. São mais de 30 exemplares, dos séculos 6 e 5 a.C., todos esculpidos em mármore. Ele tem a forma do corpo humano e também tem a cabeça do falecido esculpido. Por isso que são diferentes as caras? As caras são um modelo do rosto do morto. Então, quer dizer, para ele ter um sarcófago desse, ele tinha que ter condições financeiras para que um artista esculpisse isso, porque isso é na rocha. Impressionante. Agora a peça mais importante do museu. É o sarcófago do rei fenício Arrirã. Ele governou a cidade histórica de Biblos mais ou menos no ano 1000 a.C. O sarcófago passou 3 milênios enterrado e só foi descoberto numa escavação na primeira metade do século passado. Nele, historiadores identificaram a primeira inscrição com o alfabeto fenício de que se tem notícia. Os pesquisadores conseguiram traduzir o texto e revelaram com isso uma relação com o nosso alfabeto. Antes disso, daqui em 1928, quando descobriu esse sarcófago, ninguém poderia ler a língua fenícia. Hoje, graças a essa escritura, temos uma gramática e podemos ler e escrever a língua fenícia. E o que está escrito aqui, você sabe? O que está escrito é uma maldição dirigida a quem abrir o sarcófago. Ele começa por aqui, ó. A escritura começa lá, que é da direita para a esquerda, e continua aqui.
Ele segue pela influência egípcia, é que quem abrir esse sarcófago, ele vai ter o reino, a família, a vida dele toda destruída. Um texto curto, escrito com apenas 22 letras. Antes era 5.000, 10.000 símbolos para escrever uma frase. Na época, com 22 letras, eles acabaram formando uma nova língua, um novo alfabeto, e que deu origem ao nosso alfabeto latino. Os símbolos fenícios se transformaram em várias etapas, até dar origem às letras que conhecemos hoje. Olhando assim, até que não é tão diferente.